Outra situação interessante que passamos aqui em Brasília, logo que me casei, o grupo dos 5 da Igreja Católica começou a construir a Igreja São Paulo Apóstolo no Guará, que é uma cidade satélite aqui de Brasília, e nós trabalhamos muito. Nós tínhamos cadastrado todas as pessoas necessitadas do Guará e Núcleo Bandeirante que moravam na beira daqueles riachos, e a gente visitava eles. Naquela época, o padre criou missa de oferta de alimentos uma vez por mês. Criava-se uma montanha de alimentos e todas aquelas pessoas eram cadastradas, iam mensalmente receber a sua cesta, e o grupo dos 5, Yolanda e Jair, Adilce e Adelza, Teixeira e Adélia, Rubão e Mara, mas se tivessem dado continuidade a esse trabalho, hoje o nosso país seria um país de primeiro mundo, seria um país para exemplo do mundo inteiro, e que eu aconselho que essa prática volte à tona novamente, porque foi uma grande experiência para ajudar os mais necessitados. Final de ano também nós conseguíamos roupas usadas, brinquedos, remédios, e todos eram bem assistidos pela nossa igreja, que cuidava das 2 satélites, Guará e Núcleo Bandeirante. E dentro da minha atuação na área de terapias, que eu trabalhei no serviço público, advoguei um período, depois fiz o curso de psicanálise, fiz um curso em São Paulo com a doutora Carmen Munari, dos florais nacional e internacional de Bach, e como eu advogava, eu não tinha a mínima intenção de trabalhar com florais, eu não conhecia os florais, mas eu comecei a tomar florais. Eu queria saber que poder é esse que tem uma flor. Eu só queria saber o que significa uma flor. E então fiz esse curso, onde eu ainda era funcionária pública. Mais de ano, ia sexta-noite de ônibus, já chegávamos no local do curso sábado o dia todo, íamos para o hotel, voltava 8 horas da manhã para o curso, 18 horas do domingo, vínhamos, retornando para Brasília, e segunda de manhã no trabalho, como sempre. Então foi uma grande experiência que eu tenho com as flores. Lancei um livro de florais de Brasília e do Brasil, mas esse é assunto para outro momento. No momento, nós precisamos cuidar da paz mundial, que vai começar pelo Brasil e depois estender-se em todo o mundo, em todo o universo infinito de Deus, porque Deus ama o seu povo e todos nós precisamos trabalhar em prol da humanidade. Cada um fazendo um pouquinho é suficiente para podermos ter paz, harmonia e alegria e saúde perfeita. Este ano, na nossa igreja São Francisco de Assis, aqui na Asa Norte, Brasília, Asa Norte, nós começamos a fazer nossos freis, o Frei Fabrício e vários outros, e eu tive uma experiência muito grande na primeira semana. Nós fizemos durante 7 dias, e todos os dias comungávamos e fazíamos o cerco de Jericó. E eu tive várias respostas do cerco de Jericó, porque todas as pessoas que me atrapalhavam, vamos dizer assim, foram tiradas do meu caminho. Deus mostrou, e mostrou no sentido de dizer assim: olha, fulano, você não consegue trazer ele para a luz, ele te puxa para a lama, manda embora. Então eu tenho essa sintonia com Deus, de poder ouvir o que Deus está falando, dele me mostrar. Então eu fiz uma semana. Depois eu disse, eu vou continuar fazendo, porque minha vida precisa mudar. Então eu fiz mais 7 vezes e muralhas caíram. Foi muito forte. Parei um tempo e recomecei. Terminei agora no dia 9 de dezembro. Fiz novamente, eu e algumas amigas, por 10 vezes o cerco de Jericó, que eu vou ler para vocês. Vocês podem acharem na internet, e Fórmula de Oração do Cerco de Jericó para Leigos, extraída do livro do padre Rogério Cancian. A fórmula simplificada da oração do Cerco de Jericó poderá ser proferida por qualquer pessoa em casa ou diante do Santíssimo Sacramento, e deverá ser realizada durante 7 dias seguidos.
No meu caso, eu fiz diferente porque eu quis fazer mais. Então, no 7º dia, eu dizia: Deus, estou encerrando o 7º cerco de Jericó. Aí, no 8º dia, eu dizia: Deus, estou começando o 2º cerco de Jericó. E realmente foi muito interessante, muito forte, com muita ajuda. Então, vou ler para vocês que vocês possam ouvir e fazerem. Pode pesquisar na internet esta bela oração que mostra toda a verdade na sua vida e à sua volta. Inicia a oração do cerco de Jericó professando a fé cristã. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Revista-se da armadura de Deus, vestes espirituais de Efésios 6, 11 e 18. Revisto-me da armadura de Deus para resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que tenho de lutar, mas contra os principados e potestade, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomo, portanto, a armadura de Deus para que eu possa resistir nos dias maus e manter-me inabalável no cumprimento do meu dever. Permaneço alerta, à cintura, cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Embraço o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tome, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensifico as minhas invocações e súplicas, oro em toda circunstância, pelo Espírito, no qual persevero em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Assumo sua autoridade espiritual e derrubo as fortalezas da mente que impõem condição racional ao plano de Deus. 2 Coríntios 10, 3, 5. Porque ainda que eu viva na carne, não milito segundo a carne. Não são carnais as armas com que eu luto, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Aniquilo todo raciocínio, todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, cativo todo pensamento e o reduzo à obediência a Cristo. Recite o Salmo 90 e reforça a sua fé. Reassuma a sua característica de filho de Deus e deixe-se envolver pela presença do Senhor. Tu que habitas sobre a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio, minha cidadela, meu Deus em que eu confio. É Ele quem te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas plumas, sobre suas asas encontrarás refúgio. Sua fidelidade te será um escudo de proteção. Tu não temerás os terrores noturnos, nem a flecha que voe à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à tua esquerda e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Porém verás com os teus próprios olhos, contemplarás o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio, escolhestes por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele mandou que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás os pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei, na tribulação estarei com ele lado. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido por longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Ao sentir-se cheio do Espírito Santo, como Nossa Senhora no momento da concepção, cante a magnífica Lucas 1, 46, 55. Minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva,
Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Fique em pé e entre em batalha espiritual. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos seus inimigos e fujam da sua face todos que vos odeiam e vos perseguem. Invoque a presença do Senhor para combater ao seu lado, lembrando que Ele é a videira e nós somos os ramos, e sem Ele nada podemos fazer. Recite o Salmo 34, 1, 9, aqui adaptado em voz alta. Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei meus inimigos, empunhai o broquel e o escudo, e erguei-vos em meu socorro. Brandi a lança e sustai meus perseguidores. Dizei à minha alma, eu sou a tua salvação. Então a minha alma exultará no Senhor, e se alegrará pelo seu auxílio. Agora recorra a Deus, para que sejam definitivamente destruídas todas as muralhas. Senhor Jesus Cristo, peço-lhe humildemente que venha em meu auxílio a minha fraqueza, pois muitas vezes me sinto desamparado e aflito. Ajude-me neste momento de angústia e provação, em que a noite traiçoeira tomou conta da minha alma. Renove em mim as bênçãos recebidas no sacramento do batismo e assuma todo o controle e autoridade sobre a minha vontade, desejo e inteligência, e através do Espírito Santo derruba agora todas as muralhas que me impedem de viver a minha verdadeira vocação cristã, que pelo seu poderoso nome, Senhor Jesus Cristo, por seu preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sejam derrubadas neste momento as muralhas de pragas ou maldições proferidas por meus antepassados e por aqueles que de algum modo possuem autoridade espiritual sobre mim. As muralhas de maldições e enfermidades vindas de meus antepassados, enfrentadas por mim ou por meus familiares nos dias de hoje. As muralhas do ódio, orgulho, inveja, ciúmes, idolatria, vícios, egoísmo, solidão, avareza, gula, ansiedade, bancarrota, luxúria, preguiça que tem amarrado meu coração. As muralhas de intrigas, brigas, contendas, separação, divórcio, adultérios, entendimentos e todo tipo de desunião que tem assolado minha família. As muralhas das dificuldades financeiras, da falta de emprego ou de trabalho, empecilhos dos negócios, falta de dinheiro, confusão mental ou emocional e dificuldade de decisão compatível com a sua santa vontade. As muralhas das doenças da alma que têm atravessado várias gerações de suas famílias, especialmente as práticas que não são abominação abomináveis aos seus olhos. Provérbios 6, 17 e 19, como a soberba, a mentira, o homicídio, hipocrisia, a inveja, a cobiça, o ódio, o semear contenda entre irmãos, a homossexualidade, prostituição, dependência de álcool, drogas, hipocondria e língua mentirosa. As muralhas do engano de Satanás que norteiam os meus pensamentos, todas as iluminações e astúcias do inimigo, sejam de qual origem forem. As muralhas do ocultismo, sortilégio, adivinhação, cartomancia, horóscopo, magia, dependência, pacto, oferendas e consagrações a entidades espirituais, sejam elas da origem que forem. As muralhas que estão me impedindo de ser aquilo que o Senhor criou para eu ser e que atrapalham que eu viva aquilo que o Senhor criou para eu viver. Toda e qualquer ação de Satanás em minha espiritualidade que me torna escravo e dependente do mal e que me impede de ser totalmente renovado pelo seu preciosíssimo sangue redentor. Apresente agora a Deus a sua intenção particular. Vou fazer uma pausa para que vocês façam os seus pedidos. O meu pedido é que seja feita a vontade de Deus e não do homem sobre a terra. Senhor Jesus Cristo,
Pelo seu santíssimo nome e preciosíssimo sangue, e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu invoco a presença do Espírito Santo neste momento, aceito a libertação que acabei de receber e renovo as promessas do meu batismo. Renuncio a Satanás e a seus demônios e suas obras e astúcias e assumo a sua vitória e libertação completas em todas as áreas da minha vida física, emocional, espiritual e financeira. Assumo, recebo em seu nome o novo Pentecostes em meu coração e declaro a toda criatura que o Senhor Jesus Cristo é o meu único Salvador, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Oração para quebra de maldições. Senhor Jesus Cristo, que conferiu à sua Santa Igreja a missão de curar os enfermos e libertar os cativos, na qualidade de batizado e na presença de teus santos anjos de batalha, em comunhão com meus irmãos e irmãs aqui presentes, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu ordeno em teu nome que neste momento seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que prejudica, escraviza e domina a minha vida, meus pensamentos, sentimentos, emoções e decisões. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que pretende a minha ruína física, emocional, espiritual e financeira. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que semeia ódios, entendimento, mágoa, orgulho, fofoca, julgamento e falta de perdão no meu coração. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que semeia desunião na minha casa e na minha família. Seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios que pretende incutir em mim o conhecimento trazido por falsas doutrinas e religiões. Seja destruído todo e qualquer trabalho ou despacho realizado, escrito ou pronunciado contra a minha vida, saúde, casa, amados, bens materiais e fontes de suprimento. Seja destruído todo e qualquer feitiço, simpatia ou encantamento realizado para destruir a minha fé, esperança e caridade. Seja destruído e todo e qualquer envolvimento anterior que eu tive com doutrinas e religiões contrárias à fé católica, apostólica, romana, especialmente as crenças que não reconhecem a Jesus Cristo como Messias, Deus e Senhor. Seja destruída toda e qualquer enfermidade física, emocional ou espiritual que se levantou contra a minha vida para me afastar de Ti, da verdadeira fé e da verdadeira paz. Seja destruída toda e qualquer enfermidade física que está prejudicando o meu corpo. Vamos mencionar aqui as enfermidades físicas, mental, espiritual. Seja destruído todo e qualquer problema emocional que me impede de viver a minha verdadeira vocação espiritual e de ter alegria plena. Mencionar novamente as enfermidades. Vamos até mencionar que seja curado os órgãos genitais, intestino delgado, intestino grosso, baço, pâncreas, fígado, rins, coração, pulmão, cérebro, as células, ultracélulas, moléculas, as vísceras. Que seja derramado sangue de Cristo sobre cada ser humano, Pai, pela vossa misericórdia, Senhor. Libertação em pé, segurando um crucifixo com a mão direita. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam da sua face todos que vos odeiam e vos perseguem. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós, como nós esperamos em ti. Senhor, ouvi a minha oração e chegue a vós o meu clamor. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene, Deus, nesse instante o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. A última oração, Josué, eles indicam fazer este capítulo ser lido 7 vezes seguidos, mas na igreja nós fizemos ele todos os dias, para não precisar repetir 7 vezes. Josué 6. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela nem podia entrar. O Senhor disse a Josué:
Vê, entreguei-te Jericó, seu rei e seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim farás durante 6 dias, 7 sacerdotes tocando 7 trombetas irão adiante da arca. No 7º dia darei 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais forte e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. Então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar defronte. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança do Senhor os seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca, e durante toda a marcha ouvia-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai, então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez no 2º dia e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias, mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Esse foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou. A cidade será voltada ao Senhor por interdito, por tudo que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá a sua vida salva, com todos que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que lhe tínhamos enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ao interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro. O povo clamou e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo que o povo ouviu o som das trombetas, levantou um grande clamor. A muralha desabou. A multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram-na ao interdito, passando ao fio da espada tudo o que nela se encontrava: homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, as ovelhas e os jumentos. Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Toda a sua parentela puseram-nos em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto prata, ouro e todos os objetos de bronze e de ferro que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e a de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir essa cidade de Jericó. Será o preço do seu primogênito, que ele lançará os primeiros fundamentos, e será a custa do último de seus filhos que lhe porá as portas.
O Senhor estava com Josué e o seu renome divulgou-se por toda a terra. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, diante do que nós ouvimos agora, não vamos deixar novamente que aconteça uma coisa terrível como foi Sodoma e Gomorra, porque nós estamos vivendo um comportamento humano inacreditável, inaceitável, que não tem condições. E se continuar dessa forma, Deus tomará providências seríssimas. Espero que os justos não paguem pelos pecadores. Quero participar a vocês algumas afinidades que eu tenho com Deus. Tenho várias e você também tem que ter, porque você que precisa conversar com Deus, não fique esperando que Ele vai conversar com você. Essa intimidade com Deus é você quem cria conversando com Ele. E eu converso com Deus desde criança. É uma coisa que eu me lembro bem, com 4 anos mais ou menos, não era época de manga, antigamente só dava manga no final do ano. E eu levantei o meu vestido e disse: eu quero comer uma manga bem madura. E desceu uma manga batendo aquelas galhas do pé de manga, que os pés de manga eram gigantescos. E caiu uma manga, foi descendo e batendo, e eu correndo embaixo do pé de manga para receber a manga. E algumas pessoas, tinha 2 pessoas socando, acho que milho, arroz, não sei, naquela época era assim, não achava pronto em supermercado não. E ela foi a manga mais gostosa que eu já comi, fora totalmente de época de manga. E as mulheres Bernardina e Constantina, me lembro o nome delas agora, estava lá socando algum produto lá, o milho, o arroz, e elas caíram, desmaiaram, ficaram tremendo. E aí levei uma bronca dos meus pais, e que eles realmente não tinham entendimento de nada, né, do poder de Deus, né, de um milagre. E daí em diante eu comecei com minhas afinidades com Deus. Outra experiência na Fazenda Palmeirinha foi que eu fui visitar minha mãe. Ela tinha uns 10 irmãos e todos moravam assim na fazenda, e era meio longe uma casa da outra. E nós fomos na casa da minha tia Délcia, ela ainda está até viva, e nós fomos pro pé de limas, comemos limas, que aqui é conhecido lima da Pérsia, e eu achei um botão no monturo, lá chama monturo, ao invés de lixo, monturo, e peguei e botei no bolso e levei para casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu mostrei para minha mãe e falei: mãe, olha que botão bonitinho que eu achei na casa da tia Délcia. Ela falou: o quê? Você vai voltar lá agora, vai devolver esse botão. E eu era muito pequena, eu devia ter uns 5 anos. E lá a gente caminhava, era no mato, tinha pasto, assim, o capim alto. Eu nunca tinha andado sozinha e eu tive que ir lá devolver o botão. Quando eu cheguei lá na casa da minha tia, falei: olha, tia, eu achei esse botão aqui naquele pé de lima que a gente tava lá, e minha mãe pediu para eu devolver para a senhora. Aí ela disse: não, minha filha, pode ficar. Eu já tinha jogado fora mesmo. E eu falei: não, senão minha mãe vai fazer eu voltar aqui de novo. Maior experiência que eu tive de honestidade, pode botar ouro em pó. Enquanto esses bandidos, salafrários, sem vergonha, esses corruptos, roubando bilhões. Por isso que eu peço que em 40 dias vocês devolvam todos os bilhões que vocês tiraram da população brasileira, dos cofres públicos. E a única coisa que eu preciso para isso é pedir: Senhor, toma providências. E eu, neste momento, eu estou pedindo: Senhor, toma providência contra todos os corruptos e criminosos do nosso país. Vamos ver essa mensagem aqui do Zap, um herdeiro aí do ex-presidente Lulinha. Então, Lulinha e Veja, lançada ontem em São Paulo para quebrar o pau. O desespero do presidiário Lula, seus filhos que nunca trabalharam, Haddad, Guilherme, Boulos, Marina, Ciro, Suplicy,
Diversos amigos do Lula estão desesperados com a verdade que veio à tona. Isso foi divulgado, aliás, no dia 17 de novembro de 2018. A riqueza do Lulinha, sócio majoritário dos frigoríficos JBS, Friboi, sócio majoritário da telefonia Oi, proprietário de 6 fazendas que, somadas, dão um total de 1.400.000 hectares, criador de mais de 500 cabeças de gado no estado do Pará. Tudo isso nós vimos em televisão. Hoje, seu meio de transporte é um jato executivo avaliado em 50 milhões de dólares, um absurdo para quem era funcionário público, cuidador de zoológico. Essa é parte da distribuição de renda que o ex-presidente Lula defende para Dilma. 12 senadores, 49 deputados e 3 governadores, todos do PT, já foram incriminados na delação premiada do ex-diretor da Petrobras, Paulo Eduardo Costa, preso e apavorado com o risco de pegar mais de 40 anos de cadeia. Este governo, por meio de seus políticos, roubava mais de 3% de todos os contatos sob sua responsabilidade desde 2003 até os dias de hoje. Só a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, teve preço final de 40 bilhões, implicando numa propina de 1,2 bilhão. O mensalão será considerado apenas um troco comparado ao rombo dentro da Petrobras. A verdade está chegando na hora certa. PT em pânico, Rui Falcão está desesperado. Reunião no Planalto. O povo está dormindo, mas Deus não está. Aqui nós estamos vendo apenas rombos do ex-presidente Lula, que é uma vergonha nacional e internacional. Imagina as pessoas que saem fora do país quando alguém pergunta qual é a sua nacionalidade. A pessoa tem vergonha de dizer que é brasileiro. E o pior de tudo isso é um crime contra 209 milhões de brasileiros. Então nós pedimos providência agora, pelo poder vivo e único do Divino Espírito Santo de Deus, contra todos os bandidos corruptos, todos, de empresas privadas ou não, do governo, que retiraram o dinheiro da nossa nação, do nosso país, para que devolva em 40 dias de livre e espontânea vontade. Após 40 dias da publicação deste documentário, desta minha missão, Deus tomará providência. E só para refrescar a memória da população, vamos relatar alguns escândalos do governo Lula. 2003, Banestado. 2003, Operação Anaconda. 2004, caso Valdomiro Diniz. 2004, Bampará. 2004, caso GTEC. 2005, Correios. 2005, Mensalão. 2005, dólar na cueca. 2005, Valérioduto. 2005, propina em Ribeirão. 2006, caso Francenil. 2006, caso Sanguessugas. 2006, Aloprados. 2007, caso Mônica Veloso. 2007, cheque da Gol. 2007, caso Skin Cariol. 2007, Os Laranjas de Alagoas. 2007, golpe INSS. 2008, caso dos cartões corporativos. 2008, dossiês falsos. 2008, caso Satyagraha. 2008, Paulinho da Força e o BNDES. 2009, atos secretos. 2009, caso Lina Vieira. 2009, mensalão do DEM. 2010, Bangkok. 2010, novos aloprados. 2010, caso Erenice. Escândalos governo Dilma. 2011, caso Palocci. 2011, escândalo no Ministério dos Transportes. 2011, escândalo no Ministério da Agricultura. 2011, escândalo no Ministério do Turismo. 2011, escândalo no Ministério da Cidade. 2011, escândalo no Ministério do Trabalho. 2012, caso Cachoeira. 2012, escândalo no Ministério da Pesca. 2012, Operação Porto Seguro. 2013, máfia do ISS. 2014, Operação Lava Jato. Estes foram os comprovados, fora todos os outros que o PT obstruiu a apuração. Recentemente, até o Nicolás Maduro
está interferindo a favor da corrupção no Brasil. Onde terá fim isso? Como mudar e transformar tudo isso? Deus decidirá. Ele quem está no comando através do homem da terra. Eu quero contar outra situação que vai fazer você pensar a respeito desse botão e dos bilhões que você tem guardado ou que você adquiriu patrimônios, não importa, devolva aos cofres públicos. A partir de hoje, são 40 dias que você tem para fazer isso. Eu fiz um curso no Rio, em videoconferência, o curso chamava SHY, S-H-Y, Espiritual Human Yoga, que esse curso, o criador dele, tinha o nome de Mestre Luan Mindang. Mestre para mim é só Jesus. E por mais de 10 anos, todo ano tinha um curso desse, o curso caríssimo. Para fazer o curso, pagando passagem, hospedagem no Rio Hilton Palace, Rio de Janeiro, era cerca mais ou menos de R$5.000, ou seja, mais caro mais alto do que o salário que eu recebia mensalmente. Mas eu me esforçava para ir, como vários estados brasileiros. Vários estados participavam em videoconferência, com 17 países participando desse curso por mais de 10 anos. No último curso, penúltimo curso que eu fui, geralmente eu combinava com as amigas para a gente ficar 3 pessoas num quarto, pra gente dividir, e eu descuidei, não combinei com ninguém e reservei o apartamento e fiquei sozinha no apartamento. E mais nada por acaso. Sempre que eu chego no hotel, em qualquer local, eu faço oração, agradeço pelo dono do hotel, peço a Deus para abençoá-lo. Se não fosse aquele ser ter construído aquele hotel, eu não estaria ali. Agradeço a Deus a oportunidade e tudo mais. E foi o que eu fiz. Cheguei no apartamento, virado ali para Copacabana, aqueles morros do lado, aquele mar maravilhoso, que a gente olha, Deus, Senhor, quanta coisa maravilhosa o Senhor cria, Pai. E ajoelhei na varanda, rezei, agradecendo tanta beleza da criação divina e agradecendo também o dono do hotel, que nem sei quem é. Quando eu levantei, eu perguntei para Deus, eu estava sozinha no quarto, perguntei para Deus, Deus, quem é Mestre Dang? Toma providências. Mas eu estava com meu coração puro, limpo, aquela paz de ver tanta beleza da criação divina, e do nada eu perguntei aquilo. No dia seguinte, não começou o curso, porque eram 17 países participando, mais ou menos, 17, 18, e então vai fazendo as aberturas, a conexão de cada país, e logo eles avisaram, o Mestre Dang não está muito bem, vou pedir para vocês aguardar um tempo, mas não saiam daqui, fica por aqui mesmo, porque a qualquer momento ele pode melhorar. E aí eu resolvi subir para o meu apartamento. Subi, deitei, descansar um pouco, e de repente a porta rasgou-se no meio e fez... Aí ele passou, nunca tinha visto uma cena daquela, ele passou por mim e falou, acorda. Eu falei, não estou dormindo, e saiu pela janela. Eu estava no 6º andar. Falei, caramba, o homem morreu. Aí eu falei, Deus, Senhor, não pediu só matar o homem não, Pai, tem misericórdia. Fiquei com aquela culpa e tudo mais, não podia, eu ia falar aquilo para quem? Tinha para quem falar. E eu já sabia que ele tinha morrido, pelo ato que eu tinha visto, né? A porta rasgou no meio, ele passou, né? Falou para mim, acorda, eu falei, não estou dormindo, e saiu pela janela. Hoje eu concluo que ele falou acorda para esse momento hoje, que eu estou falando com vocês, por essa missão, por esse trabalho que Deus me escolheu para fazer. E aquilo foi até à noite eles resolveram dizer que ele tinha falecido, porque achavam que ele era um ser superior, alguém muito especial. Ele morava na Austrália, então tinha todos os países tinham tradução, e era um curso que a gente fez 10 anos, e depois a esposa dele, que era médica, deu continuidade. E eu ainda fui mais uma vez para ver. Mas achei estranho que como que uma pessoa Y recebe uma missão, aí vem o Z e continua com a missão da pessoa, ou seja, se ela tivesse começado do nível 1 do curso, mas não, já achei aquilo estranho. Mas eu não me arrependo nada dessas coisas,
porque tudo é aprendizado para a gente não cair em outras situações semelhantes. E também quero compartilhar com vocês, sempre que eu viajo, independente de viajar, eu tô sempre com o rosário. Se eu vou para a praia, eu vou caminhar, eu levo meu rosário, tô rezando, caminho 1 hora, volto, são mais ou menos 2 horas de oração, e isso em todo local que eu vou, eu faço isso. Então, em 2015, pela primeira vez eu saí do Brasil, fui nos Estados Unidos com a minha filha, e quando eu perguntei para ela quantos dias nós íamos ficar, ela disse 10. Falei, 10? O que eu vou ficar fazendo nos Estados Unidos 10 dias? Aí ela providenciou um passeio de navio, eu era louca para fazer um passeio de navio, e fomos nesse passeio maravilhoso, mas foi assim, eu tive várias provações nesse passeio, que chegamos cedo no navio, no embarque, tinha um senhor mais ou menos de uns 70 e poucos anos, um senhor negro alto, e eu senti uma afinidade tão grande por aquele ser, e ele estava mancando e carregando aquelas malas pesadíssimas, como as nossas, né, que íamos ficar 10 dias nos Estados Unidos, e eu senti assim, eu senti vontade de ajoelhar, botar a cabeça no chão, chorar sem parar. E eu não sou a pessoa assim que choro fácil. Eu às vezes choro assim de alegria, mas de tristeza é meio difícil. De alegria eu gosto muito, mas de tristeza. Então eu entrei naquele navio, 2.800 pessoas, todo dourado, uma coisa belíssima, chiquérrima, rica, né? Mas eu entrei muito triste. Nada me agradava, porque eu não podia chorar, porque estava fazendo um passeio muito lindo ao lado da minha filha. E ia contar para ela o quê? Mas eu senti uma compaixão tão grande por aquele ser, senti como se ele fosse meu pai e que ele estava sendo escravizado. Eu fiquei, não sei lá, fiquei muito mal. Aí entramos pro navio, isso era bem cedo, e lá para tarde, final de tarde, como eu sempre faço, subimos no topo do navio e aí eu levei meu rosário, como sempre, comecei a fazer a oração, dar uma volta no navio e falei assim, vou conhecer o navio em cima e vou fazer meu rosário. Quando eu estava na primeira Ave Maria, eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, ainda hoje todos vocês estarão comigo no paraíso. Misericórdia, Senhor. Eu nunca tive vontade de vir nos Estados Unidos, vim aqui para morrer, mas ainda assim eu continuei a oração. E com o coração doendo, descemos no final da tarde para prepararmos para o jantar e olhei pela janela, vendo aqueles guindastes lá por fora do navio, falei, se o navio aqui afundar, isso aqui não dá para ninguém. E até soltar essas amarras aqui já era. E fiquei com aquele sentimento só para mim, né? Para aquela experiência. Quando nós subimos à noite para jantar, estava próximo do navio, não muito próximo, mas o navio desde do tipo 16 horas, a gente só já via o céu entrando na água e mais nada, ou seja, já estava numa distância muito grande e, claro, profundidades gigantescas. E sempre preocupada. Daí a pouco eu vi próximo do navio um círculo gigantesco, dourado, onde subia tipo peixes. E naquele momento foi-me dito que estava sendo salva todas as almas que morreram no mar. Então, assim, sempre que eu vou passear, mas eu também vou trabalhar, porque todo mundo bebendo, tomando sorvete e curtindo, e eu curto também, mas a minha oração vem, né, em primeiro lugar. Então, foi muito interessante que eu fui nos Estados Unidos a trabalho. É uma experiência muito grande. Outra experiência que eu tive também foi em Maceió. Deus fala muito comigo em sonhos. Eu ouço a voz dele também, mas em sonhos ele faz as maiores revelações que eu tenho em sonhos. E eu estava muito cansada, resolvi ir para Maceió, ficar lá 3 dias, fui inclusive sozinha, mas à noite Deus me mostrou uma mulher cega. E eu falei, caramba, onde que é, Senhor, essa mulher? Ajoelhei, rezei, e falei, em Brasília, familiar, quem é, Senhor? É aqui em Maceió, onde é que está essa mulher? Ajuda. E fiquei pedindo e rezando. De manhã eu fui para a praia e assim, eu sou mais calada, mais tímida, quieta, assim,
Não é qualquer pessoa que tem coragem de chegar perto de mim, não, que eu não dou assim muita chance. Aí eu sempre com um livro, estava lendo um livro e chegou uma pessoa de outro estado também, uma senhora, começou a conversar comigo. Aí ela puxou a cadeira, sentou na mesa que eu estava e começamos a conversar. Daí a pouco deu um redemoinho e veio um guarda-sol daquele gigantesco em cima da mulher. Eu consegui segurar, mas ele era muito grande, ele ainda pegou aqui no lado do olho, de um dos olhos dela, mas só ficou roxo. O dono da barraca trouxe gelo, perguntou se ela queria ir ao médico, ela não quis ir, mas ficou bem. Mas assim, nós precisamos saber que nós podemos interceder pelo outro, nós precisamos ajudar o outro. Quando você pergunta para Deus, Ele vai mostrar, mas você tem que ter essa afinidade com Deus, é você que tem que conversar com Deus, é você que tem que puxar a conversa, é você que tem que perguntar, é você que tem que se aproximar dele, porque Ele está próximo de nós o tempo todo. Então, com dúvidas, pergunta, porque a resposta vem. Claro que você tem que ter uma afinidade muito grande com ele, mas essa afinidade é você quem faz. Então, estou contando essas experiências para que sirvam de aprendizado, para que vocês podem aproximar do nosso Pai, né, do nosso Senhor, que eu amo esse ser de paixão. Eu tenho 56 anos de trabalho, tá? 56 anos de trabalho. Essa minha segunda parte do trabalho não terá aposentadoria, porque eu trabalho em prol do ser humano. Então faça isso também, cuide um pouco das pessoas à sua volta, que todos ficarão muito bem. Então outra experiência, mais uma experiência para vocês, sempre sobre o rosário, né? Sempre oração, que a oração é o alimento da alma. A gente tem os outros alimentos, frutas, verduras, carnes e alimento do corpo, mas o alimento da alma, do espírito, é a oração. Então eu gosto muito também de ir na Costa do Sauípe, porque lá a praia é gigante. Eu saio para fazer meu rosário e saio do meio do povo. E é muito interessante que eu entro em contato também ali, agradecendo a Deus pelo céu, pelo mar, por tudo, por toda a beleza da criação, pelas plantas. E até as plantas falam comigo. Às vezes eu estou passando assim, rezando, passando perto de umas plantas e elas falam assim: que bom que você está aqui. Eu olho, não vejo ninguém. Mas assim, nós temos que entrar em sintonia. Deus fica muito feliz quando você elogia: Senhor, que lua maravilhosa, que sol fantástico. Ele adora quando você pode elogiar, quando você sente a beleza da natureza, quando você curte a natureza. Deus fica muito feliz com você. E agora eu quero apresentar para vocês a minha herança. Essa caixa é a herança que meu pai, José Alves Teixeira e Lídia Vieira da Silva, deixaram para mim. Essa herança aqui, ela fica sempre aqui, ela fica no meu trabalho. Na maioria das vezes, ela fica bem à vista, fechada, como está aqui agora, mas no geral as pessoas nem percebem. Uma ou outra fala: nossa, que mala bonita, que mala é essa? Eu falo: sim, é a minha herança. Só que ninguém nunca pediu para ver. Eu vou mostrar para vocês agora. E eu tenho muito orgulho da minha herança, graças a Deus. Essa enxada, meu pai trabalhou anos na lavoura, inclusive mesmo pequena eu ajudava meu pai, minhas irmãs. Ele cavava, lá eles chamam de cova, né? A cova com a enxada, e a gente colocava os grãos. Por exemplo, feijão era 3 grãozinhos, milho 6, amendoim, arroz um punhadinho. Então assim, graças a Deus, a herança que meu pai, José Alves Teixeira, deixou para mim foi essa enxada também, e esse cajado, esse martelo, que também ele era carpinteiro. Então, achei muito bom, porque eu cumpri o que está escrito nas Escrituras Sagradas: conquiste o seu pão com o suor do seu corpo. Então, eu ainda pude ajudar meus pais. Minha mãe, por exemplo, que meu pai, eles são falecidos há muitos anos, mas minha mãe viveu mais tempo. Ela agradecia demais a assistência médica que eu pude oferecer a ela. Ela falava assim: ô minha filha, se não fosse você, eu não estaria aqui num quarto, num apartamento acomodado, eu estaria aí nos corredores dos hospitais públicos. Então, assim, uma gratidão muito grande pelos meus pais.
foram seres maravilhosos. Eu tenho assim um amor muito grande, uma gratidão muito grande por eles e também a felicidade de poder ter ajudado meus pais. E eles eram muito gratos. Toda e qualquer coisinha que eu fazia, eles eram extremamente gratos. Então eu recebi a educação dos meus pais até 10 anos de idade, mas é a mesma educação, a mesma responsabilidade, integridade e moral que eu tenho hoje na minha vida. Então gratidão a eles, gratidão a Deus Todo-Poderoso, porque eu amo tanto nosso Pai, Senhor Deus, que até em pesadelos, que eu tenho raríssimo, mas se eu tenho um pesadelo, Deus me manda defender. Acredita? Deus manda anjos me defenderem e ficarem comigo até que eu pare de tremer. Uma vez eu sofri um assalto aí no astral, sei lá onde, estava dormindo, acordei tremendo. Tinha um anjo ao meu lado, além dele mandar soldados para combater, para lutar contra aqueles seres que estavam me atacando, ele tinha um anjo do meu lado, enorme, um ser lindo, enorme, do meu lado, que ficou esperando até eu parar de tremer. Então, como não pode amar um ser desse? Como não podemos ter gratidão, trabalharmos para Deus? Eu trabalho para Deus, e você? Então, são 21 anos de trabalho com a experiência com o ser humano.